1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 23 ao 26. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus, dirigida à igreja de Corinto, pelo apóstolo Paulo, que serve para que nós também venhamos a termos esse conhecimento. Porque olha o que diz a palavra: todas as coisas são lícitas. Ou seja, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Para a liberdade. Olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque muitas coisas não é porque é lícito que convém fazer. Então aí vai do quê? Da consciência da pessoa, o que ela está fazendo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, é passar por um filtro. Olha, é lícito. Convém? Olha, convém. Edifica? Não, não edifica. Então, mesmo sendo lícito, se não edifica, se não convém, então a palavra do Senhor Deus mostra o quê? Que nós devemos analisarmos as nossas escolhas em todos os sentidos, em todas as áreas, em todo o momento do nosso dia, da nossa vida, analisarmos. Porque Cristo nos chamou para a liberdade. Mas nós não podemos usarmos da nossa liberdade para dar vazão à carne. Ok. Então Cristo nos chamou para a liberdade, não para sermos prisioneiros. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Porém, cabe a nós entendermos até onde podemos ir e até onde não podemos ir. Olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, o que não convém não podemos fazer. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o que não edifica também nós não podemos fazer. Por que que nós vamos fazer algo que não vai edificar, que não convém? Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Então, aí a palavra de Deus começa a nos orientar o seguinte: olha, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Então nós devemos nos preocupar com quem? Com o nosso próximo também. E já já nós vamos entender o motivo disso. Então o homem de Deus e a mulher de Deus que vive aqui nessa terra, que professa uma fé cristã, ele não pode simplesmente pensar somente na aliança dele ou dela com Deus. Ele tem que pensar no seu próximo, no seguinte sentido: dependendo do que a gente faz aqui nesta terra, mesmo que não seja pecado contra Deus, mas se as nossas atitudes faz com que uma pessoa que tem a consciência mais fraca se desvie do caminho de Deus, então nós pecamos. Então,
O evangelho é algo assim, simples. O evangelho é simples, mas tem muita coisa que, por muitas das vezes, nós não prestamos atenção. Às vezes uma atitude nossa, às vezes uma ação, não é errado, não é pecado. Nós temos fé para aquilo. Mas e para o próximo que está ao lado? Será que isso é escândalo para ele ou não? Porque se for um escândalo para ele, aí mesmo nós tendo a nossa liberdade, aí é pecado. Porque nós ofendemos a consciência do nosso próximo. Então diz, comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Quando diz coma-se de tudo que se vende no mercado, lembrando, nós temos que entender o contexto em que isso foi escrito. Foi escrito para a igreja de Corinto, essa carta. Coma-se de tudo que se vende no mercado. Por quê? Porque naquela época eles iam no mercado lá, fazer a compra dos alimentos e vendia-se a carne no mercado, e a carne daquele mercado, a probabilidade de ter vindo dos templos dos deuses pagãos era imensa. Por quê? Naquela época havia sacrifícios de animais nos templos dos deuses, dos demônios. Eram comidas sacrificadas a ídolos. Havia muitos sacrifícios de animais que eram oferecidos aos demônios, aos deuses. Então, uma grande parte daquela carne, os sacerdotes que ministravam ali o sacrifício aos demônios, revendiam para os mercados, para os açougues. Então, automaticamente, a probabilidade dos crentes daquela época comerem aquelas carnes que foram sacrificadas aos demônios era imensa. E por isso começou-se dentro da igreja de Corinto uma discussão. Olha, já que é arriscado nós comprarmos a carne lá no mercado, se essa carne foi oferecida aos demônios no templo, é melhor não comer carne, para não se contaminar. E outros diziam, não, se nós somos de Deus, nós podemos comer porque a terra é do Senhor. Nós consagramos e comemos e não dá nada. Então, por isso, foi daí que surgiu os que têm fé para comer carne e os que têm fé para comer legume. Que os fortes têm fé para comer carne, os fracos têm fé para comer legume. Foi daí que surgiu esse desentendimento. E nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele se coloca no grupo dos fortes. Ele diz, não, eu tenho fé para comer carne. Então nós vamos ver o motivo que a palavra de Deus diz que pode comer sem problema. Olha o que diz, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Olha, vem cá, mesmo que você vá lá no açougue, no supermercado e compre uma carne para comer, você não sabe a procedência daquela carne. Olha, eu comprei aqui uma carne de um boi, ou de uma vaca, ou de um carneiro, enfim, uma carne. Você não sabe como que o animal foi abatido. Você não sabe se aquele animal foi oferecido aos deuses, aos demônios. Você não sabe se veio de uma encruzilhada, de um terreiro de macumba, enfim, você não sabe se aquele animal foi sacrificado, o sangue foi oferecido a Satanás e a carne veio para ser revendida. Você não sabe. Então o que o apóstolo Paulo diz? Olha, use o raciocínio. De quem que é a terra e a plenitude, tudo que existe? Quem criou tudo? Foi Deus. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, se foi Deus quem criou a terra, os céus, os mares, se foi Deus quem criou os animais são de Deus, não são dos demônios. Então não interessa se na hora que ele foi morto o animal, se ofereceram para o diabo ou não, não interessa. O homem de Deus, a mulher de Deus pode comer em paz. E ponto final, porque o Senhor é dono de tudo. Em outras palavras, o que o apóstolo quis dizer? O diabo não é nada, o diabo não é ninguém, Satanás não é nada, Satanás não é ninguém, nenhum demônio é nada, é ninguém. Ídolo não existe, não é que não existe os demônios, existe, mas o apóstolo Paulo quis dizer o seguinte, Deus é soberano.
está acima de tudo. E os seus filhos e filhas pode comer que não vai dar nada. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Então ele diz, comam de tudo que se vende no mercado. Pode comer de tudo. Sem questionamento algum por motivo de consciência. Não fica questionando, será que essa carne veio do templo, será que não veio do templo? E não fique questionando, porque naquela época, repito, havia muitos templos dos deuses pagãos, era muito sacrifício que era feito, os sacerdotes dos deuses pagãos não conseguiam consumir tudo que era para eles, então eles revendiam aquela carne para os açougues da época e para os supermercados, e eles revendiam a carne para quê? Para os judeus, e a maioria dos cristãos, a probabilidade de comer uma carne que foi oferecida a Satanás era imensa, a um ídolo, era imensa, porque era de lá que vinha a carne dos açougues, da grande maioria, dos templos pagãos. Então começou o questionamento, pode comer ou não pode comer? Um grupo dizia, pode comer, outro grupo dizia, não pode comer. Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, pode comer, porque a terra e a plenitude é do Senhor Deus. Então você vê o que é a palavra de Deus. É algo muito claro, muito objetivo. Então o que isso significa? Nós não estamos aqui nos levantando contra a religião de ninguém, contra a fé de ninguém. Nós estamos pregando a palavra. Suponhamos que um açougueiro, acredito que ninguém vai fazer isso aqui no Brasil, mas tem louco para tudo, né? Passe numa encruzilhada lá e ache lá um animal que acabou de ser abatido, oferecido para os demônios. Ele pega esse animal, leva para o açougue dele, divide lá os pedaços e vende. E um cristão vai no açougue, compra essa carne e come. De acordo com a palavra de Deus, não dá nada. Não acontece nada. Sabe por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Ele criou tudo. O animal foi criado por Deus. Os animais. Satanás não criou nada. Satanás é pai só de uma coisa, da mentira. A palavra atribui que ele é o pai da mentira. O resto, ele não é nada. Ele é pobre, cego, miserável, nu. Não é nada. É um Zé ninguém. É um Zé da esquerda. E tem muitas pessoas que professam uma fé cristã que talvez tenham até medo disso. Como naquela época, na igreja de Corinto, também a metade da igreja tinha medo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, pode comer sem medo que não dá nada. Atos, capítulo de número 15, versículos 19 e 20, diz, por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados, e do sangue. Então você vê que livro de Atos foi dado essa direção para quem? Para o gentil, para aqueles que não eram judeus, que viessem para o cristianismo, que guardasse 4 coisas do Antigo Testamento. Mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, não ficar servindo às imagens, esculturas, demônios, que é mais do que certo, bem como da imoralidade sexual, prostituição, e por afora vai, que é o mais do que certo, da carne de animais sufocados e do sangue, ou seja, animais que foram sufocados, enforcados, e do sangue. Desde o princípio, a palavra diz que a vida está no sangue. Então, naquela época, entenderam o seguinte, para não ter muito problema e não sobrecarregar os gentios, que eram os que fariam parte da nova aliança, assim como gentios, gregos, judeus, chegou nesse consentimento da igreja primitiva. Olha, não vamos sobrecarregar com leis, com isso, não come isso, não come aquilo, não toca isso, não toca aquilo. Então, trouxe esses 4 ensinamentos. Contaminações dos ídolos, não fica adorando imagem, não fica servindo os demônios, adorando os ídolos, não fica se prostituindo e adulterando,
não coma carne sufocada e não coma sangue. Ok. Em relação à carne sufocada e ao sangue, o sangue é explícito, nós conseguimos ver o sangue. Agora, quem garante que quando uma pessoa ela vai comprar uma ave ou até um boi, uma carne de vaca, quem garante que aquele animal foi degolado como manda a lei do Senhor e não sufocado, enforcado? Quem garante? Quem garante? Aí entra o que o apóstolo Paulo disse. A pessoa não tem que chegar para comprar. Vamos pegar um exemplo mais clássico que é acostumado no Brasil. O pessoal antigo destronca o frango. Geralmente o frango caipira, eles destroncam o frango. Sufoca o frango, quebra o pescoço. Na lei de Deus, eles orientam a degolar, cortar o pescoço para o sangue escorrer. Suponhamos que uma pessoa estronque o frango, degole o frango e venda esse frango. O cristão não tem que perguntar a forma com que o frango foi abatido, se foi degolado, se foi sufocado. De acordo com a palavra de Deus, ele não tem nem que perguntar, nem que querer saber, ele pode comer pela fé que não vai dar nada. Agora, outra coisa é o próprio cristão ver fazendo, aí vai atingir a consciência dele, entendeu? Ou ele mesmo fazer com a mão dele algo que Deus direciona, que é o contrário que se faça. É por isso que a palavra diz, coma de tudo o que coloca diante de você, sem ficar perguntando. A pessoa pode passar na encruzilhada, pegar uma oferenda de macumba, preparar e colocar para você comer, você pode comer que não dá nada. Porque contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Jacó. Isso não existe. Tem pessoa que ela se preocupa tanto com o alimento que ela vai fazer uma compra de uma carne, ela quer saber a procedência, como que foi morto o animal. Ela vai comprar um frango, ela quer saber se foi estroncado, se foi degolado. Ela se preocupa tanto com isso. Ela está se preocupando com coisas pequenas e coisas grandes estão passando atrás. Como Jesus disse. Coa um mosquito, mas engole um camelo. Ela fica se preocupando com coisinha pequena, que a palavra diz, olha, pode comer que não dá nada. Pode comer que não dá nada, não tem problema nenhum. Pode comer. É o próprio Deus que disse, eu criei tudo. Pode comer que não dá nada, eu garanto. O próprio Deus diz que garante e a pessoa fica se apegando nessas coisas. Tem pessoas que ficam loucas se apegando nessas coisas. Entenderam? Foi isso que o Espírito Santo disse através do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8 ao 13. Aí para você que fica se apegando nessas coisas, pesquisando onde você compra a sua carne e isso, quer saber a procedência, para querer ser santo diante de Deus, está aqui a prova que não é isso que nos faz santos diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 8 ao 13 diz, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus. Ah, então não é a comida? Não. Não é o que comemos e o que bebemos que nos torna santos diante de Deus. É o que diz a palavra. Pois nada perderemos se não comermos. Se não comermos, nada perderemos. Aí se comermos, e nada ganharemos se comermos. Se comermos, não ganhamos nada, e se não comermos, não perdemos nada. Então não tem nada a ver o que nós comemos. Não tem nada a ver. Não é a comida que nos vai fazer como que nós sejamos agradáveis a Deus. Não é a comida. Então, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Ou seja, então quer dizer que pode comer de tudo. Tá. Aí a Bíblia diz, mas tenha cuidado para que essa liberdade que Cristo nos dá não venha a ser tropeço para os fracos. Então a Bíblia nos dá um exemplo. Olha o que diz aí, ó. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, ou seja, a pessoa tem um conhecimento que pode comer, que não dá nada, ela pode comer.
Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Olha aí. Então, tem pessoas que a consciência delas é uma consciência fraca. Ela não tem um conhecimento que ela pode comer de tudo. Tem pessoa que tem o conhecimento e sabe que pode comer. Porém, se ela começar a fazer essas coisas na frente de uma pessoa que tem a consciência fraca, aquele fraco vai se perder, porque ele mesmo vai querer fazer, depois ele não tem fé, e ele se sente contaminado. É tudo pela fé. Se fazer algo duvidando é pecado, é tudo pela fé. Então o que tem conhecimento, ele tem fé, ele vai fazer e não vai acontecer nada. Aí o que tem dúvida, vai querer copiar o que tem fé, e vai entrar a dúvida, entrou o pecado, se contaminou. Então olha o que a palavra diz. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Vai perder o fraco, porque ele é fraco na fé. Ele não tem o conhecimento, ele quer fazer as coisas, mas tem dúvida. Aí vai perder o fraco. Então olha o que a Bíblia nos orienta. E deste modo, pecando contra os irmãos, não é pecado contra Deus. Aí é pecado contra os irmãos, porque você fez com que aquele fraco caísse. Ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Quer dizer, não é errado. Pode até comer comida sacrificada a ídolo, que não é pecado, porque o ídolo não é nada. Nós podemos até ir, biblicamente falando. Vamos trazer para os dias de hoje. Está lá fazendo a festa do padroeiro lá, do São Pedro, do São João, do Santo Antônio. Estão lá assando frango, assando leitoa. Biblicamente falando, é uma festa de um ídolo. Do Santo Antônio, do São João, do São Pedro, da Rita de Cássia, da Nossa Senhora, isso e aquilo. E faz uma quermesse lá para comemorar e está assando frango, está assando leitoa. E estão ali, biblicamente falando, o homem de Deus, a mulher de Deus, pode ir lá, sentar lá e comer aquela carne que não dá nada. Porque o ídolo não é nada, o ídolo não existe. Ok. Você pode fazer isso. Ok, é o que a Bíblia diz, pode que não dá nada. Porque tudo é de Deus, a terra é de Deus, aqueles animais ali são de Deus, são criaturas de Deus, e você pode comer. Porém, tem uns irmãos fracos, que tudo para eles é pecado. Se eles verem você lá, eles vão dizer, poxa, se ele come, eu também posso comer. Só que ele tem uma cabeça, uma mente fraca, não tem o conhecimento que você tem. Aí ele vai lá e copia você. Mas como ele é fraco, a consciência dele acusa ele. É a própria consciência que acusa ele, ele é fraco. Aí ele vai se sentir sujo, vai se sentir contaminado, porque comeu o frango da quermesse do São Pedro, do Santo Antônio, do São João, e vai comer a comida da festa junina, ele se sente contaminado, se sente sujo, e ele cai. Então você, pela atitude sua, induziu um fraco a cair. Então se você induziu um fraco a cair, você pecou contra ele, pecou contra Cristo. Não é pecado, você tem todo o seu direito. Mas se você fazer um fraco cair, você pecou contra ele, pecou contra Cristo. Então, olha como que a palavra de Deus é algo muito forte assim. Nós temos que nos preocupar com o próximo. Não é porque pode que eu vou fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Agora, pode. Assim como a bebida alcoólica. Pode. O que não pode é a embriaguez. Ah, então pode. Então eu posso comer comida sacrificada ao ídolo? Então eu posso beber a bebida alcoólica? Pode, porque Jesus tomou vinho, o vinho que Jesus tomava tinha álcool. Foi chamado de comelão e beberrão. Ok, então pode. Então vamos falar de uma festa aqui que todo mundo conhece, que existe,
que é uma festa que a Igreja Católica faz, que é a quermesse. Geralmente faz quermesse para comemorar o dia do padroeiro da igreja ali, seja a Nossa Senhora do Carmo, seja a Nossa Senhora de Fátima, o Santo Antônio, São João, São Pedro, a Santa Rita, enfim. Aquelas comidas que tem ali, o frango assado, a leitoa, as porções, é uma comida para comemorar o dia daquele santo, do ídolo. Tem ali a bebida também, a cerveja, o vinho, o quentão, enfim, tem ali a bebida alcoólica. Diante da palavra de Deus, o homem e a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele pode entrar ali, sentar na mesa, comer daquela comida e tomar daquela bebida alcoólica. Ele pode comer e beber, que não é pecado algum diante de Deus. Nenhum pecado. Quem tem conhecimento da palavra sabe que não é pecado. Aí é o seguinte, não é pecado? Não é, então eu vou. Aí a pessoa vai, come e bebe. Ela não se embriagando, não é pecado. Ela não tendo a glutonaria, não é pecado. O pecado é a glutonaria e a embriaguez. Ela comer e beber socialmente não é pecado. Então ela vai lá. Só que aí passa um irmão ou uma irmã que é fraco na fé. E ele vê a pessoa sentada no templo do ídolo, na festa do ídolo, comendo e bebendo. Se ele pode, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. E ponto final, vai lá. Só que tem a consciência fraca. Não tem a fé que a pessoa tem. Ele come e bebe. E a consciência fraca dele começa a acusar ele. Ele cai em pecado. Por quê? Fez na dúvida. Tudo que é feito na dúvida é pecado. Tudo que não é feito na fé. Ele começa a se sentir culpado, ele cai. Opa, a pessoa fez aquilo. Ela podia, ela não pecou contra Deus. Mas o irmão e a irmã que viu, pecou contra Deus, porque fez na dúvida. É fraco na fé. Automaticamente, aquela pessoa que fez algo que não era pecado, ela acabou derrubando o irmão, que era fraco, ou a irmã. Ela pecou contra o irmão ou contra a irmã. Automaticamente, Cristo morreu por aquela irmã fraca. Cristo morreu por eles também. Então, automaticamente, a pessoa pecou contra Cristo porque derrubou um irmão e uma irmã fraco na fé. Derrubou. Pecou contra Cristo. Então, nós temos a liberdade para fazer de tudo. Tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, porém nem tudo nos edifica. Convém fazer isso? É lícito. Convém? Não, não convém porque eu vou derrubar os fracos na fé. Então eu não vou usar o meu direito. É-me lícito fazer isso? É. Isso vai me edificar no quê? Vai edificar a obra de Deus no quê? Não, não vai edificar. Eu só vou derrubar os fracos. Eu só vou dar um mau testemunho. Então eu não vou. Eu tenho o direito. Eu posso sentar lá, comer e beber. Mas eu vou escandalizar os irmãos e as irmãs que são mais fracos, que não têm essa fé. Então eu não vou, porque senão eu vou pecar contra Cristo. Eu peco contra eles, depois eu peco contra Cristo. Então é o que diz a palavra. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que você está pecando. E por isso, se a comida que serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar. Então, olha o que chega a dizer, olha, então se comer carne escandaliza o meu irmão, mesmo eu tenho direito, então eu não como mais para não escandalizar ele. Porque nós temos que fazer as coisas, meus amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs, não é pensando só na gente, é pensando no próximo, é o que Jesus ensina. Nós não podemos, porque nós temos fé para isso, fé para aquilo, temos que tomar cuidado, porque nós podemos fazer com que um irmão ou uma irmã que não tem essa fé se escandalize. E se eles escandalizar e caírem, nós somos o culpado. Então, compreende a palavra de Deus? O sentido da palavra de Deus? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Que isso nos sirva de exemplo.